Então, da última vez a gente estava vendo a história de Rav Hia, e a gente viu Rav Hia junto com os... ele encontrou Eliyahu Hanavi e... como chama? E a gente viu que Rav Hia e seus filhos podiam trazer Mashiach. Rav Hia e seus filhos tinham um poder similar a Abraham, Yitzhak e Yaakov juntos. Então a gente começa a ter dimensão de quem eram aquelas pessoas que estavam pós-Beit HaMikdash. Isso aqui não era nem na época do Beit HaMikdash. Era pós-Beit HaMikdash. E a coisa mais... Quem falou que ele tinha esse poder? Aqui, a gente viu a semana passada, a aula passada. Eles falaram assim, o Eliyahu Hanavi atrasou na aula de Rabi Yehuda Hanassi, direto. E o Rabi Yehuda Hanassi tinha tanta moral que ele ainda deu uma bronca no Eliyahu Hanavi. Como assim você atrasou para a aula? Tipo, tem gente que chega tarde nos lugares. Como que sim, você chegou tarde, não sei o quê. E aí, ele explicou, ó, como hoje era os Chodesh, eu preciso fazer Avraham, Yitzhak e Yaakov rezarem, fazer tefilá. Aí o que eu faço? Acordo Avraham, lavo as mãos dele, faço tefilá com ele, ele volta para dormir, acordo Yitzhak, faço Netilat Yadayim, faço as tefilot com ele, ele volta. E Yaakov, mesma coisa. Pergunta ao Rabi Yehuda, peraí, hoje em dia a gente sabe tudo mais processo, né? Dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Multitask. Por que você não pega os três, acorda os três e faz reza com os três, ó? A gente está na época da Revolução Industrial, né? As coisas em série, né? Como chama isso? Linha de montagem, faz tudo... Não, não posso. A gente já até pensou nisso. Abrimos alguns livros de gestão moderna, mas a gente descartou essa possibilidade. Porque temos um problema aqui. Tem outro processo que vai ser disparado, que não é para ser disparado. Se os três fizerem junto tefilá, eles trazem Mashiach. Uau! Interessante. Informação que veio por Beit HaMidrash da boca de Eliyahu Hanavi. Alguém no Beit HaMidrash, não lembro quem foi que perguntou, tem alguém nesse mundo que pode fazer tem esse poder também? Eliyahu Hanavi falou, Rav Hia Banav. Aqui na sua sinagoga tem um senhor que ele e os filhos dele juntos, se fizerem isso, se rezarem juntos, eles trazem Mashiach. Aí no final do shur passado a gente falou o seguinte, que aconteceu com uma época, era bem uma época de estiagem, não tinha chuva. Quem estudou um pouco de Masechet Ta'anit sabe que se faz uma série de tefilot, e aí eles decidiram fazer uma tefilá e colocaram Rav Hia e seus filhos de Hazan. E aí eles começaram a rezar. Eles falavam Mashiach Varuach, veio o vento, Morida Geshem, começou a cair chuva. Essa é a primeira brachá de Magen Avraham. A segunda brachá do Shmoneh Esrei é brachá de Mechayei Meitim. E aí o negócio ia ficar complicado. E aí o que acontece? Veio aqui, o Midrash fala aqui, que a gente estudou, veio um urso em forma de fogo e espantou todo mundo saiu correndo e acabou entre aspas, brincadeira, acabou aquele Mahamad e eles não trouxeram, e Hashem ficou bravo e falou, quem revelou esse segredo para os meus filhos? E tal. Então aqui é para a gente recapitular da semana passada, que a gente viu que na época, aqui, pós destruição do segundo templo, na geração do encerramento da Mishnah, na época de Rabi Yehuda, Hanassi, de Rav Hia, a gente viu que eles tinham esse poder todo, eram pessoas de altíssimo nível. Tá? Quer dizer, não é brincadeira, eles tinham o poder dos avot, né? Pra gente ver quem eram essas pessoas naquela época. E como a gente já comentou um pouco antes, Rabi Hia, ele, como a gente viu, Rabi Yehuda Hanassi compilou as Mishnayot. As Mishnayot eram Torá oral, que
que foi estudado na sinagoga do Rabi Yehuda Hanassi. E essa Torá oral, algumas peças dessa Torá oral foi compilada para dentro do livro chamado Mishnah e outras não. Então, tudo que ficou fora da Mishnah se chama Braita. Outro nome para Braita chama Tosefta. Tosefta quer dizer acréscimos. Não sei se vocês já ouviram a expressão Bar Minan. Quer dizer Bar Minan. Bar Minan quer dizer Chaz Shalom. Bar Minan em aramaico quer dizer fora da gente. Fora da gente. Tá. Então, o que quer dizer bar? Bar quer dizer fora. Então, Braita é tudo que ficou fora da compilação da Mishnah. Então, o Rabi Hia, ele era da mesma época e da sinagoga de Rabi Yehuda Hanassi, que foi o que encerrou a época dos Tanaim e compilou as Mishnayot e fez algo muito revolucionário na época, que era colocar em escrito alguma coisa que era proibida de se escrever, que era a Torá oral. A Torá oral era uma tradição para ser passada de boca a boca, e Rabi Yehuda Hanassi, como muitos outros que foram chave nas gerações dele, assim como o Rambam também na sua época, e pessoas que decidiram fazer uma revolução, o próprio Rashi, ele escreveu e compilou as Mishnayot. Tudo que ficou fora das Mishnayot são as Braitot, tá? E tem um tipo de Braita que se chama Tosefta. E aqui a gente está contando um pouco da história de Rabi Hia. No encontro passado a gente falou um pouco do contexto aqui deles. Aqui, alguns instantes atrás, a gente estava contando que ele e seus filhos eram capazes de, pela reza deles, trazer Mashiach. Só que aí Deus deu um jeito para não deixar isso acontecer. E aqui a gente vai ver que o que é a Tosefta que Rabi Hia compilou. Rabi Hia chiber ha-Tosefta levaer inyanei ha-Mishnah. Rabi Hia compilou a Tosefta, que são Braitot, para explicar os assuntos da Mishnah. Vechen Rab Oshia ve Bar Kapara chibru Braitot levaer divrei Mishnah. Assim, Rabi Oshia e Bar Kapara, eles compilaram as Braitot, que é para explicar os assuntos e as palavras das Mishnayot. Amru Chachamim, Tosefta de Rabi Hia vadai u sidra veterza. Ach be'amav shel Rabbi kvar hayu shonim ota bebeit midrasho. O Chachamim falaram Tosefta, com certeza foi o Rabi Hia que compilou e que organizou, mas já era um assunto, uma compilação tão consolidada na época que mesmo dentro da sinagoga, dentro do Beit HaMidrash de Rabi Yehuda Hanassi do Rebbe, já se estudavam essas Braitot. Então elas eram meio que concorrentes da própria Mishnah, mas elas eram complementares. Vechen mashma mizo she'amru ma'aseh b'shnei ilmim shayu b'shchunato shel Rabbi bnei achalto shel Rabbi Yochanan ben Gudgeda ve'esh omrim bnei bito shel Rabbi Yochanan ben Gudgeda. Tinha uma história de dois surdos que estavam na redondeza, nas vizinhanças de Rebbe. Eles eram sobrinhos de Rabbi Yochanan ben Gudgeda. E tem gente que fala que eram netos, filhos da filha de Rabbi Yochanan ben Gudgeda. Shechol shaya, toda hora que o Rabi Yehuda Rabbeinu nichnas lebeit hamidrash, aí nichnasim ve'yoshivim lefanav, eles sentavam na frente dele. O merachashim siftoteihem, eles ficavam balbuciando com os lábios dele. O menidim rasheihem, e ficavam concordando com a cabeça. O Rabi Yehuda falava e eles concordavam. O Rabi Yehuda achou estranho aquele fenômeno. Bikesh Rabbi Rachamim Aleihem venir pau. Rabbi, ele pediu clemência, pediu Rachamim para eles, e eles foram curados. Venintzah shehayu odim alachá besifra besifri vetosefta vechol Talmud. E acontece que eles sabiam cifrar, sifri, tosfei e todo o Talmud. O que a gente vê daqui? Que na frente de Rabi Yehuda Hanassi, alguém sabia Tosefta. Quer dizer, aqui ele está trazendo uma prova que a Tosefta já circulava na época e na frente de Rabi Yehuda Hanassi, né? O Mará Rabi Hia lechatvam. E por que o Rabi Hia decidiu escrever Velama lo kitvam Rebbe? Olha, uma pergunta espetacular.
que decidiu, o que fez decidir Rabi Hia escrever em uma compilação diferente e por que Rabi Yehuda Nassi não colocou elas dentro da Mishnah. O que acontece? Se Rabi Yehuda decidisse colocar tudo o que foi dito no Beit HaMidrash dentro da compilação dele, ia ficar um negócio enorme, ia ficar super, digamos, inchado e não ia dar para digerir tudo isso, não ia dar para conseguir organizar um estudo organizado. Por quê? Porque mesmo de uma coisa a gente aprende vários motivos. Veja, a nossa Mishnah, ela é uma obra que dela se deriva uma miríade, várias halachot e várias agadot e coisas incríveis, né, até de coisas de ciências e com a ajuda de Hashem eles falaram nossa Mishnah. O Pashat Babraita Pratim Vanafim Leotai Karim Gdolim. O que Rabi Hia fez? Ele estendeu o que tinha nas Mishnayot em Braitot, que tinham mais detalhes. A gente muitas vezes vê Braitas sendo estudadas, que elas são mais detalhadas que as Mishnayot. Verov Tamim Shehem Merubim Meruvachim Bebraita Vechvar Ikaram Bamishnah Ve'al Ikar HaMishnah Anu Somchim. Agora, muitas coisas que estão na Braita, a essência já está na Mishnah e a gente se apoia sempre no que está escrito na Mishnah. Então a Mishnah é uma compilação um pouco mais concisa e as Braitot são uma extensão, são um aprofundamento e detalhamento do que está nas Mishnayot. E foi essa obra que Rabi Hia fez. Mesmo que além daquilo que compilou Rabi Hia, pelo que parece aqui, tinham outras Braitot. E os Chachamim, eles estudavam essas outras Braitot, e cada um que o seu mestre lhe havia lhe passado. Tem algumas Braitot que elas são muito divididas em opiniões, outras que são faladas como se fosse de uma só opinião, de um só autor. O que acontece? Os Chachamim viram que aquela obra que Rabi Hia e Rabi Yosha fizeram, compilaram Braitot, juntaram Braitot, eram as Braitot que eram as mais propícias para estender o assunto das Mishnot. Eles compilaram, recolheram essas peças de estudo e estudavam elas na Yeshiva, no Beit HaMidrash dele. Importante. Sempre quando a gente vê na Gemara falando Tanurabanan, pelo que a gente está vendo aqui, depois a gente vai ver melhor qual é a fonte disso aqui. Quando se fala Tanurabanan, são Braitot compiladas por Rabi Hia e Rabi Yosha, parece. O Shar Braitot Shelonitnu Lishnot Lechol Olam Ikrim Tanya. Agora, outras Braitot que não estão nessa compilação são chamadas de Tanya. Aqui a gente também vê como são precisas e como são meticulosas todas as expressões que são cunhadas dentro dessa compilação maravilhosa que é o nosso Talmud, né? Então, assim, tá no Rabanan, ela aponta para um certo tipo de compilação, quando fala Tanya é outro, Tana Tuna também outro, hoje em dia a gente só estuda as Rabi Hia e Rabi Yosha que os nossos Chamim colocaram dentro da Gemara e eles se aprofundaram e eles foram minuciosos no estudo delas, e eles também derivaram todos os seus motivos e os explicaram. Também foi dito que todas as Mishnayot que não foram estudadas, todas as Braitot que não foram estudadas perante Rabi Hia e Rabi Yosha, não se perguntam sobre elas dessas Braitot no Beit HaMidrash, ou seja, para levantar dúvidas, para elaborar questões talmúdicas dentro da discussão talmúdica que existe. Mais? Ou...